O que já sabemos sobre essa audiência, a segunda, Nicolás Maduro e a esposa estão há mais de 80 dias detidos nos Estados Unidos. Luciana, bom dia para você. Oi, Carol, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Pois é, a expectativa para essa segunda apresentação de Nicolás Maduro e da ex-primeira-dama Cília Flores num tribunal do Distrito Sul de Nova York. Lembrando que na primeira audiência eles se declararam inocentes. Maduro está sendo acusado de narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína e posse de metralhadoras. Acusações que, claro, ele nega, e a audiência de hoje deve ser uma audiência de instrução. Então, é uma fase preliminar em que o juiz avalia questões do processo antes do julgamento. Então, ainda não é o começo do julgamento, a audiência de hoje. Entre os pontos que podem ser discutidos estão regras sobre a apresentação de provas desse caso, financiamento da defesa, pedidos da defesa e acusações e eventuais ordens judiciais sobre o andamento desse caso. Uma das principais questões, Carol, é que o advogado de Nicolás Maduro já disse no mês passado, Barry Pollack é o nome dele, que se não houver condições de pagamento para ele, ele teria que se retirar, ou seja, deixar de representar o Nicolás Maduro nos Estados Unidos. Isso porque Nicolás Maduro não está em condições de pagar esse advogado, já que tanto os seus recursos estão sancionados pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, como o Departamento de Tesouro está impedindo que o governo venezuelano pague por essa defesa de Nicolás Maduro. Então, esse deve ser um dos argumentos, a obstrução, que isso estaria obstruindo a possibilidade de defesa de Nicolás Maduro. Então, deve ser um dos principais pontos dessa audiência. Era uma grande discussão se Nicolás Maduro continuaria com esse seu advogado, Barry Pollack, ou se não vai conseguir pagar, e aí nesse caso o próprio tribunal designa um defensor público para que represente Nicolás Maduro nesse julgamento por essas acusações que ele nega e que, no caso de ser considerado culpado, poderia ser penalizado com uma sentença de décadas de prisão. Lembrando que essa segunda, então, audiência de Nicolás Maduro diante da Justiça dos Estados Unidos, a primeira vez que ele foi apresentado para a Justiça foi no dia 5 de janeiro, foi 2 dias depois que ele foi capturado, após os ataques dos Estados Unidos à Venezuela, ataques que conseguiram removê-lo do país e levar para os Estados Unidos, onde ele está preso desde então. Lembrando que no lugar dele assumiu Delcy Rodrigues. A versão do governo, publicamente o governo tem dito que quer a liberdade de Nicolás Maduro, mas também é verdade que nesses últimos meses o governo de Delcy Rodrigues sofreu muita pressão e tem estabelecido um diálogo muito mais fluente com os Estados Unidos, muito mais fluido, e inclusive já anunciou o envio de uma delegação de diplomatas venezuelanos para os Estados Unidos nessa semana para reabrir a embaixada de Caracas em Washington, Carol. Luciana Tadeu trazendo para a gente as expectativas para esse julgamento que desperta a atenção do mundo. Temos imagens ao vivo nesse momento lá de Nova York, onde vai acontecer essa audiência no Tribunal de Nova York. Olha a mobilização da imprensa por lá, já intensa nesse momento, horário local, 7 horas e 51 minutos. Essa audiência deve começar por volta do meio-dia no Tribunal do Distrito Sul de Nova York. Segunda audiência, portanto, na qual vamos acompanhar Nicolás Maduro e a esposa chegando daqui a pouco, em instantes. Segunda audiência desse processo judicial que envolve acusações graves relacionadas ao narcotráfico internacional e que temos, nesse momento, a expectativa de uma grande mobilização, como já dá para a gente perceber na imagem, nesse comecinho de manhã por lá,
já muitos jornalistas no local. A audiência que acontece depois de mais de 80 dias de detenção de Nicolás Maduro e da esposa dele, eles que estão detidos numa penitenciária em Nova York. A sessão de hoje, repito, ela vai ser para avaliar questões preliminares do processo. Entre os pontos que podem ser discutidos estão regras sobre a apresentação de provas, por exemplo, como a Luciana explicava para a gente, o próprio financiamento da defesa de Nicolás Maduro e da esposa. E o juiz que vai conduzir essa audiência é o mesmo que conduziu a primeira audiência, que foi no dia 5 de janeiro, 2 dias depois que Nicolás Maduro e a esposa foram capturados lá na Venezuela. Assunto de destaque no mundo, claro, aqui na nossa programação você vai saber tudo na CNN Brasil.